Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi essencialmente marcada pelos bancos centrais. No entanto, o princípio da semana começou logo com o discurso de Vladimir Putin à nação, em que, segundo palavras dele, está-se a defender contra tudo e contra todos, contra todo o Ocidente, contra a NATO. Ao fim de contas, tal como o presidente europeu disse, contra um inimigo imaginário. Bom, mas independentemente disso, ele marcou mesmo referendos para as zonas que ainda está a controlar e isso está a levantar uns novos receios de que a guerra, que em princípio estaria a terminar, possa ficar mais prolongada ainda. Mas voltemos aos bancos centrais, que foram o grande motor, digamos, da semana passada, da semana que agora acabou de terminar, em que tivemos variadíssimos bancos centrais, desde a Reserva Federal nos Estados Unidos, o Banco do Japão, o Banco da Noruega, da Suécia, de Inglaterra e tantos mais. Bom, foram realmente muitos os bancos centrais nesta semana. Vou falar apenas dos mais importantes, como obviamente não podia deixar de ser da Reserva Federal, que aumentou 75 pontos. O mercado estaria algo dividido entre 75 e 100 pontos, mas acabou por ser de 75 pontos. O mesmo aconteceu com o Banco de Inglaterra, em que havia uma grande divisão de opinião no mercado se iria subir 50 pontos base ou 75, e o Banco de Inglaterra optou pelos 50 pontos. Sem grande surpresa, tivemos o Norges Bank, que o mercado estava à espera dos 50 pontos que ele acabou por subir, tal como o Banco Nacional Suíço, que também subiu 75 pontos quando se estava à espera exatamente disso, ou seja, o consenso do mercado iria todo para os 75 pontos. De surpresa mesmo, tivemos o Riksbank na Suécia, que quando se estava à espera de 75 pontos, ele avançou para uma subida mais agressiva da taxa de juros, de 1 ponto percentual. Isto foi especialmente relevante quando se trata talvez de um dos bancos mais dovish do G10, da Europa, seguramente. E por isso esta subida, e ainda por cima foi a primeira foi logo na terça-feira, acabou por dar o tom para esta semana, que foi obviamente de perdas acionistas, na medida em que isto colocou bastante pressão nos mercados. O Banco do Japão não surpreendeu nas taxas de juros, obviamente manteve a taxa de juros em território negativo nos menos 10, continua a controlar as taxas de juros, a curva de taxa de juros nos 10 anos, pondo um teto a 0,25, mas surpreendeu de outra forma com uma intervenção no mercado. Apesar de os bancos centrais terem entregue aquilo que se estava à espera, a comunicação praticamente de todos eles foi bastante agressiva, desde Andrew Bailey do Banco de Inglaterra, a Jerome Powell dos Estados Unidos, a Thomas Jordan do Banco Nacional Suíço e inclusive os outros, nomeadamente no Banco da Noruega e do Banco da Suécia, foram todos eles bastante agressivos, todos eles a apontarem para mais subidas de taxa de juros. Obviamente que o mais importante foi realmente Jerome Powell e os dot plot, que apontaram, subiram, digamos, uma projeção anterior de junho em 1% às taxas de juros dos Fed Funds, ou seja, quando se apontava para em junho que as taxas dos Fed Funds andassem aí à volta dos 3,6% no final do ano, elas agora estão acima dos 4% no final do ano. Isso foi uma mudança bastante agressiva por parte do Fed, que continua a aumentar taxas de juros para combater a inflação. Também na Europa, apesar do Banco Central Europeu não ter reunido esta semana, foram várias as vozes, nomeadamente Isabel Schnabel e de Christine Lagarde, que continuam a reiterar a continuação de subidas de taxa de juros para as próximas reuniões do Banco Central. Tal como eu tinha dito, o Banco do Japão interviu no mercado a comprar ienes vendendo dólares. Foi a primeira vez que o fez desde 1998, portanto temos aqui assim a intervenção do século XXI, digamos assim, e que parou, digamos, as fortes perdas para já do iene. Provavelmente parou por pouco tempo, provavelmente isto é apenas uma pausa, porque tendo em consideração de que o Banco do Japão continua com taxas de juro completamente no sentido oposto dos Estados Unidos, portanto do dólar, com menos 0,1% no dia a dia, ou seja,
quando estamos a falar de taxas de juros acima dos 3% nos Estados Unidos. No Japão continua negativa. A taxa continua a controlar a taxa de juro nos 10 anos, portanto a curva da taxa de juros nos 10 anos, o que está a querer dizer é que continua a comprar dívida a esses níveis e, portanto, para comprar dívida injeta ienes. Ou seja, se por um lado ele está a comprar os ienes em spot, numa intervenção contra dólares, por outro lado ele está a injetar dinheiro, está a injetar ienes no sistema quando está a controlar a taxa de juro a 10 anos. Obviamente que tudo isto foi um cocktail horrível para os mercados acionistas, para os mercados obrigacionistas, principalmente para os mercados obrigacionistas. As obrigações soberanas caíram fortemente com as expectativas de taxa de juro em alta e de que maneira? Isso obviamente que acabou por ser transportado para o mercado acionista, que obviamente não gosta de taxas de juros tão altas e que acaba por se sentir pressionado, por ficar pressionado e a realizar perdas fortes. Essas perdas foram transversais em todos os mercados, desde a Ásia aos Estados Unidos, se bem que obviamente foi nos Estados Unidos que se sentiram mais, com os principais índices a caírem mais de 5%. Por cá, pela nossa praça, também não fugimos, digamos, à exceção. O nosso PSI caiu mesmo mais de 6% esta semana e de todas as empresas que constituem o mesmo, nenhuma delas apresentou um comportamento positivo. A nós foi a que menos caiu, com uma queda de 1,1%, e os CTT caíram mesmo com 16,3% esta semana. O mercado de commodities, obviamente, que continua extraordinariamente pressionado pelas taxas de juros e principalmente pela valorização do dólar, que pressiona, obviamente, os produtos que estão a ser cotados em dólares. É o caso do ouro, que continua a cair, é o caso do petróleo, que voltou a cair esta semana, teve uma desvalorização de cerca de 6%, com o WTI a negociar, a terminar a semana abaixo dos $80 e o Brent abaixo dos $90 mesmo. No mercado cambial, também, tal como eu tinha já referido, o dólar foi rei, ou seja, o dólar praticamente ganhou contra todas as divisas, à exceção do iene, não ganhou face ao iene, o iene terminou praticamente inalterado contra o dólar no final da semana, isto devido à tal intervenção que acabei de referir, mas o dólar de facto foi a grande divisa em que ganhou praticamente contra todas as outras divisas existentes no mercado. Em nota negativa teve a Libra. A Libra veio para mínimos que já não se vêem desde 1985, está contra o dólar a cotar abaixo de 1,09, ela começou a semana acima de 1,14, contra o euro, e o euro temos que ver que tem estado a cair. O euro-libra começou a semana à volta dos 86 e acabou a semana acima dos 0,89 e portanto a Libra foi a grande perdedora, isto numa altura em que mesmo assim o Banco Central inglês, portanto o Banco de Inglaterra, subiu as taxas 50 pontos base, mas devido, digamos, aos incentivos fiscais, a um corte nos impostos e principalmente ao financiamento anunciado para esse programa de incentivos, que é vender mais dívida pública britânica, levou, digamos, a algum pânico no mercado e a abandonar a Libra contra fortes vendas de libras. O mesmo aconteceu no mercado obrigacionista. O mercado obrigacionista inglês, as guilds, tiveram fortes perdas, foram talvez as obrigações soberanas que mais caíram durante esta semana. Para a próxima semana, em princípio, teríamos uma semana um pouco mais calma, na medida em que não há tantos eventos assim agendados. Aliás, na realidade não estou a ver nenhum evento de facto relevante agendado e em termos de dados económicos, temos a inflação na Europa, que de alguma forma é mais uma vez um dado adquirido. Comecemos pelo que vai ter aqui assim algum impacto também, que é as eleições em Itália, que têm lugar hoje domingo em que o mercado vai digerir exatamente esses resultados amanhã.
quando souberem, obviamente, os resultados, que deverão ter como figura central a Giorgia Meloni, que está à frente da coligação de direita, que em princípio deverá ganhar as eleições, pelo menos era que as últimas sondagens mostravam exatamente essa hipótese. Obviamente o mercado vai estar atento, principalmente às declarações que são feitas pós-eleições, para ver quais serão agora o posicionamento face às ajudas à Ucrânia, face às sanções à Rússia e o seu posicionamento em si na própria Europa. O mercado também vai estar bem atento a tudo o que se passa com o tal dito referendo, que vai terminar na terça-feira, que obviamente nós já sabemos todos que vai ter um resultado esmagador pró-russo. Ninguém vai reconhecer, pelo menos ninguém, o Ocidente não vai reconhecer a validade deste referendo e tudo vai estar um pouco mais embrulhado, desculpem a expressão, relativamente ao que vai acontecer em seguida. Um ataque a esses territórios pode ser tomado pela Rússia como um ataque à sua própria soberania e dar, digamos, a hipótese de alguma forma moral para eles de utilizarem outras armas, como por exemplo a arma nuclear. Isso poderá obviamente ser um game changer no meio desta guerra toda. E atenção, que se isto alguma vez fosse a acontecer, esperemos que não, será em termos de mercado um pouco catastrófico. Temos aqui assim uma situação de pânico seguramente. Vamos esperar que nada disto aconteça, vamos esperar que as coisas sejam encaradas de uma forma calma nestas eleições que estamos, tanto do referendo como em Itália, e os mercados vão estar obviamente bem atentos ao que se vai passar, ao que se continua a passar nos mercados acionistas, o que se vai passar nos mercados obrigacionistas, se vão continuar a cair fortemente ou não, e portanto a elevar as taxas de juros daquela forma e de alguma forma a continuar a pressionar os mercados acionistas. E certamente o mercado vai estar bastante de olho num dólar que continua num forte momento. O índice do dólar DXY está em máximos de 20 anos a negociar a 113, acima de 113, onde acabou a semana que passou. O iene, vamos ver até que ponto é que vai aguentar este primeiro embate do Banco do Japão com o mercado. E na Libra, vamos ver se há alguma recuperação da Libra ou se, por outro lado, vamos continuar a ver o colapso que temos assistido à Libra nos últimos tempos, que tem vindo a perder dia após dia. Por fim, temos a inflação no último dia mesmo da semana, na sexta-feira. Temos a inflação na Europa. Essa inflação, o consenso aponta para que se suba dos atuais 9,1% para 9,7%. Digamos que, contrariamente àquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, no Canadá inclusive, em que aparentemente o pico da inflação já foi de alguma forma ultrapassado, na Europa isso ainda não acontece. Estamos bastante mais sujeitos à crise energética, inclusive, apesar da energia ter vindo a cair nos últimos tempos, mesmo assim está historicamente a preços muito elevados e, portanto, continuaremos aqui assim com uma inflação a ser impulsionada ainda, e o mercado está à espera dos 9,7. Se não sair muito daqui, eu não acredito que haja muito mais volatilidade sobre este assunto. Para já é tudo. Uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estaremos outra vez com mais uma semana que acaba, a semana que começa. Até lá!